Como criar um prato do zero. E nada melhor que começar como um clássico, um das minhas sobremesas preferidas, tiramisu. Vamos lá? Então, para começar essa nossa criação, a gente vai derreter o chocolate. Já coloquei aqui numa tigela de inox para derreter o chocolate meio amargo. Não sei quando eu vou precisar ainda, mas eu coloquei aqui 300 gramas para derreter. Aqui a gente só vai garantir que o chocolate esteja 100% derretido. E com ele 100% derretido e quente, a gente vai começar a temperagem. O que é a temperagem do chocolate? Não envolve nada de temperos em si, de colocar um sal, um açúcar, uma pimenta no chocolate, não. A temperagem seria o trabalho que a gente vai fazer de remodelar esse chocolate. Então, a partir do momento que você derrete qualquer chocolate para fazer aquela casquinha de bombom ou de trufa, se você não tempera ele numa temperatura ideal, ele não volta mais a cristalizar, ou ele até fica uma casca crocante, uma casquinha durinha, mas vai ficar opaca. Então, se você vê uma trufinha ou algum bombom que a casca não tá aquele brilho bem legal, aquela casquinha fininha, é porque ele não foi temperado da maneira certa. E, para quem não sabe, eu trabalhei como chocolatier da Cacau Show por um tempo. Nada de seita, nada de cultos, simplesmente um chocolatier. E lá eu aprendi a temperar chocolate. Então aqui a gente vai derreter o chocolate a mais ou menos uma temperatura de 45 graus. E a gente vai temperar ele, ou seja, abaixar a temperatura dele trabalhando na bancada para 30 a 32 graus. Como eu não uso termômetro, como eu vou saber a temperatura? Parece até um processo difícil, complicado, mas super simples. A gente vai trabalhar aqui com um pouquinho de ciência. Então, a temperatura do corpo humano, 35 graus, que é exatamente a temperatura do seu lábio, a temperatura da sua pele. Então a gente vai colocar esse chocolate quente na bancada de mármore. E para saber se ele está temperado ou não, a cada 10, 15 segundos eu vou pegar um pouquinho e vou tocar no meu lábio. Se você tocar no seu lábio e o chocolate continuar quente, quer dizer que ele está na temperatura do seu corpo ou mais. Se você tocar no lábio e o chocolate esfriar um pouquinho o seu lábio, quer dizer que ele está abaixo de 35 graus. Ou seja, abaixo do corpo humano, que o corpo humano sente isso. E essa é a temperatura que a gente quer. Você vai secar sua tigela, tenha certeza que tudo agora, nesse momento, é importante. Então a bancada precisa estar 100% seca. O bowl, toma cuidado, qualquer pinguinho de água no chocolate nessa hora é crucial. E vai acabar fazendo seu chocolate empedrar. Então, com esse chocolate derretido e ainda quente, eu tenho aqui um café solúvel que agora me veio na cabeça, um tiramisu, por que não? Um toquinho de café nesse chocolate. Então, esse café solúvel, ele vai dissolver rapidamente no chocolate. Só um pouquinho vai ser o suficiente para dar aquele toquezinho que a pessoa vai falar: nossa, mas de onde é que tá vindo esse chocolate? Porque eu tô comendo só a casquinha do chocolate por enquanto. Então, saborzinho de café solúvel. Dissolvi ele rapidamente aqui no chocolate. E vou passar para nossa bancada. Bancada seca. Coloquei o meu chocolate. E aqui, como eu expliquei, você vai temperar o chocolate e vai testar com o seu lábio. Então eu comecei a mexer com a espátula. Coloca um pouquinho no seu lábio. Bem pouquinho mesmo. Ainda tá quente. Então a gente tempera mais um pouquinho. O tempo de temperagem sempre vai variar. Se a sua bancada ela tá muito fria, se a sua bancada tá quente. Se a bancada estiver quente, vai demorar muito tempo. Nesse caso aqui, a bancada ela tá uma temperatura ambiente, quase que gelada. Então vai ser um temperamento mais rápido. Quase no ponto. Você ainda consegue ver que tem os grânulos do café solúvel que não dissolveram, mas não tem problema. Ele vai dissolver na hora que você colocar na boca. E até onde eu tenho a minha ideia, vai acabar dando muito certo. Então,
uma última vez. Coloquei no lab, ficou um pouquinho geladinho, abaixo da temperatura corporal. Então eu vou retirar o chocolate da bancada agora. O chocolate temperado já está na temperatura correta. E aqui, como você deixou ele na temperatura correta, você não pode deixar ele esfriar por muito tempo. Então, a gente vai virar chocolate dentro da nossa forminha. Se tudo der certo, isso aqui vai ser o suficiente para 2 a 3 forminhas. Vou preencher metade dela com chocolate. Vai dar até para fazer as 4 nesse caso. E aqui o processo é simples. Você vai, se for uma forma de silicone, você só vai apertar ela até ela preencher todos os cantos. Lembrando, você pode usar qualquer forma que estiver em casa. Se você tiver um moldezinho, às vezes até de biscuit, vai funcionar. Molde de bombom. O modo que você achar melhor. Se quiser fazer só o recheio também. Então, espalhei o chocolate pela forma. E com o excesso, eu vou voltar para a panela. E a gente usa para fazer uma decoração de chocolate, usa para fazer mais moldes. Zero desperdício depois daqui. Só tenha certeza de escorrer bem o chocolate, porque a gente quer uma casquinha bem fininha, nada grosseiro na nossa sobremesa. E todo esse excesso você pega uma espátula e dá uma limpadinha a mais. E dessa forma a gente vai colocar direto pro freezer. Enquanto o nosso chocolate vai esfriando ali, até que sobrou uma quantia razoável. Então eu vou ensinar vocês a fazer uma rama de chocolate nesse meio tempo. Vou voltar até aquele chocolate que eu ia usar para decoração. Vou derreter ele na tigela aqui. E enquanto ele derrete, para ensinar para vocês a fazer uma rama de chocolate, vamos para o recheio do tiramisu. A base do tiramisu normalmente é biscoito de champanhe ou um panetone, que a gente vai fazer um bolo simples de café. Toda a base de bolo que eu faço, como eu não gosto muito de medir ingredientes, às vezes eu não tenho balança, às vezes você não tem xícara ali para medir, a gente vai no olho e quase sempre dá certo. E dessa vez também vai dar. Então aqui eu vou pegar 2 ovos, quebrar na tigela. Vou acrescentar também um pouquinho de extrato de baunilha. Esse é um extrato concentrado, então a gente vai colocar bem pouquinho, só para dar um saborzinho de baunilha no final. Vou colocar também mais ou menos uma xícara de açúcar ou o que você achar melhor. Uma pitadinha de sal. O sal em qualquer receita doce, como vocês me conhecem, ele sempre dá aquele up na sua receita. Vai levantar um pouquinho os sabores. E a gente começa misturando. Misturar bem rápido. Incorporar o açúcar na gema. Incorporou o açúcar na gema, a gente vai acrescentar agora óleo vegetal. O óleo vegetal eu vou colocar mais ou menos 2 ou 3 colheres de sopa. O porquê do óleo e não a manteiga, como eu já expliquei num vídeo anteriormente. O tiramisu é uma receita, principalmente essa aqui que a gente está testando, vai uma casquinha de chocolate e um creme, a gente quer servir ele gelado. Como é servido gelado, se a base do seu bolo for manteiga, a manteiga em temperatura fria, ela vai ficar mais sólida e esse sólido vai deixar o bolo seco. O óleo, independente da temperatura, ele está líquido, então ele vai deixar o bolo bem macio e bem molhadinho. Misturei esses ingredientes. Eu vou entrar com farinha de trigo. A farinha de trigo eu vou colocar só um pouquinho, só pra gente conseguir misturar essa massa. Se você preferir, e de preferência, peneira a farinha de trigo, desse jeito você não vai ter nenhum grumo. Evita de cortar o bolo e você ver aquela bolinha de farinha de trigo dentro. E para deixar um pouquinho mais cremoso, eu vou colocar só uma colher de sopa de creme de leite fresco.
O ideal aqui talvez seria leite, mas como eu não tenho leite, vai ser creme de leite fresco. Só uma colherzinha de sopa. Um toquezinho de café solúvel, porque... Por que não? Vai dar uma coloração bacana e eu imagino que vai dar um contraste também entre o creme do Zabaglione e o bolo do café. Esse contraste de cores fica bem interessante. Vou acrescentando farinha até você ver que chegou numa textura de bolo. Nem muito pesado, nem muito líquido. Então, quando você achar a textura ideal, a gente vai estar pronto para entrar com o fermento químico. Vou colocar mais um pouquinho de café, mais pela coloração também. Aqui você consegue ver que a massa ela tá entre um ponto ali que ela tá bem espessa, mas ela ainda tá escorrendo bacana. Talvez esse seja o ponto ideal. Nesse momento, se você quiser experimentar a massa crua mesmo, não tem problema nenhum. Se você sentir que precisa de um pouquinho mais de café, se você não gosta tanto de café, você vai equilibrando agora. Essa é uma receita base de bolo que ela permite muitas alterações. Então, se você achar que precisa de um pouquinho mais de açúcar, não tem problema, acrescenta um pouco de açúcar. Acha que precisa de um pouquinho de sal, vai um pouquinho de sal também. Misturei isso tudo. Mais um pouquinho de café, porque esse café tá muito bom. Agora a nossa massa já tá pronta, eu vou colocar só o ingrediente final, sempre no fim, fermento biológico. Um pouquinho de fermento só. Uma mistura bem homogênea. Tenha certeza de que não tem nenhum gruminho de farinha, nenhum grumo de açúcar. Bacana. Já tem uma forma aqui pré-untada só com óleo e farinha de trigo. Só para ficar mais fácil de tirar o bolo depois. E aqui eu vou só jogar essa mistura do nosso bolo. E com essa misturinha pronta eu vou colocar no forno por mais ou menos 10 a 15 minutos. Não deu muita quantidade, que a gente está fazendo só um teste. Então vai assar extremamente rápido. 15 minutinhos, já coloquei o timer lá no forno. Nesses 15 minutos a gente vai preparar o recheio, a cobertura, a decoração. Então vamos lá. Começando, o chocolate estava ali na panela com água quente. Já derreteu novamente. Então vou continuar aquele mesmo processo de temperagem. Tendo certeza que a bancada ela está completamente seca. Nem um pinguinho de água. Vamos colocar esse chocolate aqui na bancada. A decoração de rama de chocolate ela é um pouquinho complicada. Faz 8 anos que eu não tento fazer uma. No final, se não der certo, a gente tem um chocolate que sai praticamente um chocolate ralado. Então, chocolate na bancada. E agora a gente vai começar a temperar. Com a espátula, vou jogando de um lado para o outro. Temperatura certa. A gente vai colocar esse chocolate e fazer um formato de retângulo na bancada aqui. Vai ser o formato que a gente vai começar a tirar as ramas. Vou esperar um pouquinho até você ver que o chocolate ficou opaco. Como saber se ele tá bom ou não? Você só vai tocar o chocolate. A parte que tá opaca, o chocolate não vai deixar sua digital nele, não vai derreter na sua mão. E a parte que tá brilhosa, se você tocar, você vai ver que a sua digital ainda fica nele. Então a gente vai esperar aí 30 segundinhos. Passados esses 30 segundos, a gente vai vir com uma espátula, mais ou menos um pedaço ali de 3 dedos. Essa primeira aqui, o chocolate tá um pouco grosso, então não vai formar. E aqui de 3 em 3 você vem numa velocidade média para alta. E não é que tá dando certo mesmo?
Vou só esperar secar um pouquinho mais esse chocolate aqui do final. Mas já consegue ver que tá começando a dar certo. O importante da rama é que o chocolate ele não quebre. Ele vai ficar todo tortinho, todo quebradiço, mas ele continua tudo em um pedaço só. Esse final que o chocolate já quebrou tudo, não tem problema, chocolate ralado também. Falta só 6 minutinhos para o bolo ficar pronto no forno, então a gente vai preparar esse recheio rapidinho. Recheio tiramisu, a gente vai começar com 3 gemas de ovo. Para cada gema de ovo a gente vai colocar 1 colher de açúcar. E aqui a gente vai mexer o mais rápido possível. Lembrando que a tigela ela tá com água quente embaixo, então se a gente deixar parado muito tempo, a gente vai acabar fazendo um omelete doce. E não é o objetivo. Então, a gente vai pegar a gema de ovo, colocar mais um pouquinho de açúcar. E eu vou mexer até formar uma gemada, um creme de gemas. Mexendo bastante para não virar um omelete. Se precisar, tira um pouquinho do fogo. Mexe um pouquinho fora. Junto desse creme de gemas, para ajudar a cozinhar também, a gente vai colocar 1 colher de licor de amêndoas. O licor, como ele é quase todo álcool, o álcool ele vai ajudar a cozinhar a gema de ovo também. Vai ajudar nesse creme, no aroma, o sabor. O álcool vai acabar evaporando, mas o sabor final vai ser só um toquezinho a mais de sabor na sobremesa. Nesse momento que você vê que a mistura ela tá ficando um pouquinho esbranquiçada, experimenta. Não sentiu mais o sabor de gema? Tá pronto. A gente vai pegar outra tigela, colocar o nosso queijo mascarpone, que é o queijo característico do tiramisu. Mesmo sendo uma criação de receita, a gente não pode fugir. Vou pegar o meu fouet e vou bater ele até ele ficar bem cremoso. E quando eu tirar esses grumos do mascarpone, eu vou acrescentar o creme de gemas. De pouquinho em pouquinho, porque ele ainda está quente. Eu vou acrescentando o nosso creme. Com o nosso creme mascarpone pronto, experimenta. Se precisar de um pouquinho mais de açúcar, coloca agora. Esse aqui tá excelente, vou deixar ele na geladeira. E passados esses 15 minutos, a gente vai buscar o nosso bolo. Com o nosso bolo pronto, vamos dar uma olhadinha como ficou. A forma ainda tá bem quente. E esse é o resultado do nosso bolo de café. A base do nosso tiramisu. Com bastante cuidado eu vou desenformar ele aqui agora. E aqui está o nosso bolo de café desenformado. Agora vamos lá para o que a gente tem até agora. Bolo de café. Tenho aqui o nosso creme de gemas, o Zabaglione, creme mascarpone. Tenho também a minha casquinha de chocolate. E aqui a gente já pode começar a rechear. Vou começar a montar e a gente vai para a parte final, que é a tampinha do copo de café. Para desenformar, bastante cuidado, mas é uma forma de silicone, então você só tem que dar uma empurradinha no fundo. Se a gente temperou de maneira certa, ele vai sair facilmente. E aqui o nosso copinho de café está pronto. Vou desenformar os 4. Sim, a gente pode começar a montar todos de uma vez só. O excesso de chocolate que ficar na forminha de silicone, a gente só vai voltar ele para derreter. A gente dá uma paradinha nas bordas aqui se precisar, para ficar um pouquinho mais bonito. Aqui, como eu tinha explicado da temperagem, você consegue ver que a casca ela tá com um brilho bem bacana, tá lisinha. Então, temperagem 100%. E agora, para rechear esse copinho, a gente fez basicamente 2 recheios, que é o creme e o bolo. Então a gente vai intercalar ele ali como se fosse um entremê. Então vou pegar uma superfície lisa aqui pra gente conseguir
apoiar os nossos copinhos e empratar. Vou colocar um pouquinho de creme no fundo. E com esse bolo, como eu quero fazer o máximo de camadas possíveis dentro desse copinho para quando a pessoa morda pareça um pouquinho mais elegante, a gente vai cortar esse bolo fininho também ou até em pedacinhos, por que não? Vamos testar dos dois jeitos. Então, do primeiro jeito, eu vou cortar uma camadinha bem fina do bolo. Nesse momento, você experimenta o bolo, se ele precisa de mais açúcar, se ele precisa de mais sal. Se não, a gente já começa a montar. Essa parte da casquinha ela é bem crocante, então, como eu quero o interior mais úmido possível, eu vou usar só o miolo do bolo. Então, com uma colher ou uma espátula, a gente vai tirar só o miolinho dele. Então, só esse miolinho do bolo, a gente vai colocar um pouquinho em cada um. Fiz a minha camadinha de bolo. Agora eu tenho um pouquinho aqui de água quente. Eu vou molhar esse bolo com um pouquinho de café solúvel. Um xaropinho de café. Então eu vou pegar só um pouquinho dessa água quente da panela. Bem pouquinho mesmo. Vou colocar mais um pouquinho de café solúvel. Uma colherinha de açúcar. E mais uma pitadinha, só um pouquinho de extrato de baunilha. Só porque faltou um pouquinho no bolo, então a gente consegue consertar agora. E esse xaropinho de açúcar e café, você não quer ele muito forte porque você quer molhar o seu bolo, então vai ser como se fosse um saborzinho de café expresso. Um pouquinho doce. Maravilha. Então eu vou colocar um pouquinho em cima de cada bolo. E aqui eu já percebi que eu vou conseguir fazer mais ou menos 4 a 5 camadas. Então, a gente continua fazendo. Um pouquinho do bolo e um pouquinho do creme até a gente completar tudo isso. Aqui a gente vai tomar cuidado para não pressionar muito o bolo, para ele encaixar no copinho. Porque a gente ainda quer essa textura mais leve, uma textura mais airosa do bolo. Então, evita dar essa pressãozinha a mais, porque senão vai ficar um bolo muito amassado dentro, vai virar uma maçaroca. Então, finalizar molhando com mais um pouquinho de café. E aqui com os nossos 4 copinhos prontos, a gente vai para finalizar a parte de cima. E esse é o processo de criação do copinho de tiramisu. Uma tampinha de café muito bem feito, brilhante. E o interior, a gente confere agora. Super cremoso. Consegue ver as camadas, o creme, super molhadinho, fofinho. E essa sobremesa é para você aí de casa. E aí, conta pra mim, que prato você já criou?